Olá, Shalom. Eu sou o Pastor Rui Nascimento e estou fazendo esse vídeo dentro do quadro Pastor Rui Responde. Então, você que tenha as suas questões, que tenha as suas perguntas, faça elas, coloque elas e elas serão respondidas com toda a certeza. Esta questão que foi colocada é muito complicada porque é um tema muito problemático, digamos assim, é muito controverso, mas eu vou responder e com certeza absoluta vou deixar vocês cientes daquilo que se passa. Então, compartilhe com os seus amigos e também com os seus inimigos, porque vai que eles veem e se convertem. Então, vamos lá. A pergunta que foi colocada é: salvação é pela graça ou pelas obras? Bom, é uma pergunta interessante. Então vamos lá. O que é salvação? Primeiro, temos 3 pontos aqui que precisamos de entender. O que é salvação, o que são obras e o que é graça. Bom, se a graça é aquilo que muita gente pensa que é favor imerecido, então ela já começou lá atrás com Adão e Eva. Já começou lá. A graça começou ali no Éden. Você há de reparar que Deus tinha falado para Adão: no dia em que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Ele, porque o Senhor Deus já tinha matado o cordeiro antes da fundação do mundo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Yeshua HaMashiach. Então Deus usou a sua graça para não matar Adão e Eva, apenas os tirou da sua presença e os expulsou do jardim do Éden, mas os deixou viver. Então ali já começou a graça. A primeira obra da graça de Deus foi ali. E depois nós vemos Noé, que achou graça diante dos olhos de Deus. Quando Deus olhou para a terra e disse: o ser humano se tornou miserável, eu vou destruir isso tudo. Mas ele olhou para Noé e disse: bom, esse aqui vai achar graça diante de mim, porque Noé era reto, justo e caminhava com Deus. Pelo menos é o que está escrito no capítulo 6 de Gênesis. Portanto, ele achou graça também diante de Deus. Depois veio Abraão, que achou graça diante de Deus, e vieram uma série de homens que foram achando graça diante de Deus, como Moisés, como Josué, como Isaías, como Elias, como Eliseu, como Daniel. Foram todos achando graça diante de Deus, como eu, que hoje estou colocando esta resposta para você, achei graça diante de Deus. E qual foi a graça que eu achei? Bom, a graça é simples. Eu estava condenado à morte pelo pecado que eu tinha cometido, e Deus olhou para mim com graça e misericórdia e disse: vou-te dar uma possibilidade de tu entrares de novo nos meus mandamentos, entrares de novo na minha misericórdia, na minha compaixão e no meu amor, e vou-te dar a oportunidade de tu me descobrires. Isso é graça. Nós conseguirmos descobrir o caráter do Criador através do seu Filho Yeshua é graça. Mas então vamos à pergunta: o que é salvação? Bom, então a salvação tem muito que se lhe diga, porque a salvação depende muito de muita coisa. Não há uma resposta específica para a salvação, porque depende muito do momento em que a pessoa esteja atravessando. Por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa pecadora que não conhece o Senhor Yeshua, você está conversando com alguém e de repente você fala para essa pessoa de Yeshua, você fala para ele: Jesus te ama, ele quer te salvar, mas salvar do quê? Disse, vai apontando os pecados que ele tem cometido, ou vai trazendo essa pessoa à realidade, e essa pessoa vai caindo na real e vai começar a ficar incomodada no seu interior, e daqui a pouquinho ela está chorando e diz: então o que é que eu faço? E eu vou-lhe sugerir que ele se arrependa e peça perdão a Deus em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. E como já aconteceu com várias pessoas para quem eu estava pregando e começaram a chorar na hora, mas muita gente já aconteceu isso. E quiseram se arrepender na hora e mudaram as suas vidas. Tem vários exemplos. Talvez um dia eu até vou fazer aqui alguns podcasts, alguns vídeos em direto, conversando com algumas dessas pessoas, e para que você tenha o testemunho real, exato, na sua tela. Então, quando essa pessoa confessa e diz: sim, eu quero, eu creio, e crê verdadeiramente, e você ora por essa pessoa e ela se arrependeu e chorou, e logo de seguida ela tem um ataque cardíaco. O que aconteceu com essa pessoa? Foi para onde? Pronto. Aqui está um exemplo de salvação. Essa pessoa foi salva. Absolutamente foi salva. Agora tem outra questão. Salvo pela graça, porque lhe foi apresentada a graça é Yeshua. A graça é misericórdia, a graça é compaixão.
E aí, logo de seguida, nós temos a questão das obras. O que é que são obras? De quais obras estamos falando? Pela graça ou pelas obras? Bom, estamos falando das obras da lei? Estamos falando das obras que você faz no dia a dia? De que obras estamos falando? Então, se uma vez que você confessa o Senhor Yeshua já estivesse salvo, Yeshua não diria perseverai até ao fim. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quem falou isso não fui eu, foi Jesus. Então, quer dizer, ele não disse, olha, aquele que me confessar está salvo. Ele disse aquele que me confessar e perseverar. Perseverar em quê? Bom, aqui vamos ao ponto, tá? É o próprio apóstolo Paulo, e Pedro também fala isso na sua segunda carta, diz que Paulo tem pontos muito difíceis de entender, são complicados de entender, mas você, se quiser entendê-los, vai ter que mergulhar naquilo que foi escrito e naquilo que está escrito e vai ter que mergulhar nessas palavras com entendimento, com coerência. Não pode ser pegar uma coisa pinçada, tirar um negócio, um versículo daqui, um versículo dali para justificar o que você quer, mas você tem que ir ao encontro do espírito que Paulo colocou nessas cartas, da mensagem total, para você conseguir entender o que é que ele quis dizer. Bom, em Efésios, nós temos em Gálatas um grande problema de entendimento, porque havia ali uma questão que os judeus conversos colocavam, que era a questão da circuncisão, e onde eles diziam, se vocês não se circuncidarem, não serão salvos. Isso aí é salvação pelas obras. E Paulo diz, não, nada disso. Aqui é o seguinte, aqui é fé. Fé no Messias Yeshua, não tem nada a ver com circuncisão. Portanto, isso aqui é graça e não obras. O que uns queriam era que as obras contribuíssem para a salvação, mas eram obras da carne que eram impostas como significando que sem aquilo ali você não seria salvo, e isso é impossível. A única coisa que tem que ser apresentada e colocada para a salvação é Jesus Cristo, nada mais, nada mais. Tudo o que seja além disso já é heresia. E eles apresentavam a circuncisão como algo fundamental, necessário para que a pessoa fosse salva. E não era. Então a carta de Gálatas trata disso aí, e Paulo diz, se vos deixar de circuncidar, caístes da graça. Entendeu? Então aqui graça é Yeshua, graça é Jesus. Eu não preciso de mais nada para entrar na salvação. Entrar na salvação que eu tenho que desenvolver, que é o próprio Paulo. O próprio apóstolo Paulo fala isso na carta que ele escreve aos Filipenses, onde ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Ora, a salvação tem que ser desenvolvida. Mas aqui em Efésios, nós temos no capítulo 2 de Efésios, Paulo dizendo o seguinte, no capítulo 2 todo, seria interessante você ler, eu não vou desenvolver tudo aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu vou só ater-me àquilo que é mais exato em relação a essa questão colocada. O versículo 8 diz assim, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é um presente de Deus. É um presente de Deus. Não das obras. Está certo? Não das obras, porque ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Nós fomos criados por Deus, no Messias Yeshua, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, então, o negócio é o seguinte. O que é que acontece? Eu sou salvo por o quê? Graça ou obras? Graça, porque eu criei em Jesus Cristo. Mas, depois disso, eu preciso de entrar nas obras que Deus preparou para que eu andasse nelas. Isso é o que Paulo deixa claro. Só que este versículo 10 ninguém lê. Não lhes interessa. Porque obras vamos afastar. Vamos afastar porque nós não queremos obras. Nós queremos andar na graça. E o que é a graça? A graça tem que ter obras. Depois de eu confessar Yeshua, depois de eu entrar na graça, porque pela graça eu fui salvo da morte onde o meu pecado tinha me levado, agora eu posso continuar roubando, matando, estuprando. É isso que eu posso fazer? Eu posso violentar, eu posso mentir, posso? Não. Então eu tenho que praticar as obras que Deus preparou para que eu andasse nelas. Está lá no versículo 10 do segundo capítulo de Efésios. Certo? Então, o primeiro dogma já cai por terra. E depois nós vamos em Colossenses, no capítulo 1, e nós vamos aqui ver que Paulo também fala exatamente a mesma coisa.
No versículo 10 ele diz assim: oramos para que possais andar dignamente diante de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então vamos lá, temos que dar fruto em toda a boa obra, sim ou não? Sim, a partir do momento que entramos na graça, pela graça, vamos ter que andar na graça das obras, porque as obras de Deus foram preparadas para aqueles que o amam. E se nós formos em Tiago, esta é a carta que todos os evangélicos queriam ver longe da Bíblia, no capítulo 2, a partir do versículo 14, Tiago diz: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Eu tenho muita fé, eu estou na graça, eu fui salvo pela graça, mas eu não tenho obras. Então, que proveito você tem nisso? Pode essa fé salvá-lo? Ele está perguntando, ele está questionando. Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento para o dia a dia, e se algum de vós lhe disser: olha, vai em paz, vai te aquecer e vai te fartar, mas não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito você tem nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tens tu fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, se você não tiver fé e obras que Deus preparou para que andássemos nelas, a nossa fé não serve de nada, está morta e não há salvação possível para essas pessoas. E o apóstolo Tiago ainda fala no versículo 9 do capítulo 2, ele diz assim: se fazes acepção de pessoas, cometes pecado, e aí serás julgado pela lei como transgressor. Porque qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Ele diz: aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se tu não adulteras, mas matas, tornas-te pecador, transgressor da lei. Portanto, vai-te servir do quê? Agora eu não preciso mais de andar nessas obras da lei. Você precisa sim. Não é por elas que você atinge a salvação, mas é por elas que você é salvo depois de entrar na graça. Então, o que é salvação? Depende do seu tempo de vida, depende do momento em que você confessou Jesus Cristo, depende se você ainda vai viver 10, 15 ou 20 anos, se você vai andar no pecado ou não. Se você vai andar no pecado, esquece a salvação. Se você vai transgredir a lei, esquece a salvação. Jesus Cristo te foi inútil. Essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, é infernal. Isso é uma parafernália. É uma parafernália trazida lá de trás, de há muito tempo. Há muito tempo. Isso vem de longe, dos batistas, vem das congregacionais, vem das igrejas metodistas, vem desses luteros e calvinos. Isso é inferno. Isso é inferno. Uma vez salvo, salvo para todas, para sempre é inferno. Isso não existe. Uma vez salvo, eu estou salvo para entrar nas obras que Deus preparou para mim. Aí sim. E se você andar nelas até ao fim, você vai ter o mesmo fim de Yeshua HaMashiach. Ressurreição dos mortos e vida com o Pai eternamente. Espero que você tenha entendido. Espero, não vou dar muito mais exemplos, porque eu creio que já está explicado. Se você continua ainda com dúvidas, eu poderei ainda aprofundar mais esse tema. Tem muitas passagens bíblicas onde eu posso te mostrar que você está errado, principalmente as palavras de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pronto, é até o fim. Ele disse, se você parar, se você voltar atrás, se você apostatar da fé, como fala o apóstolo Paulo em Timóteo, muitos apostatarão da fé caindo e se perdendo. Então, se eles vão se perder é porque não foram salvos, certo? Salvação não é para aquele que confessa Jesus Cristo, é para aquele que anda como ele andou. A salvação é para esses. Compartilhe esse vídeo, envie para amigos e inimigos, coloque as suas questões, coloque as suas dúvidas, não tenha problema, e que o Senhor te abençoe e te guarde, e nos vemos no próximo vídeo. Shalom.